Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Márcia Gonçalves, começando mais uma aula sobre inteligência emocional. Na última aula, nós começamos a falar sobre o segundo pilar básico da inteligência emocional, o autocontrole e a autogestão emocional. E trouxemos aí alguns pontos simples para você começar a praticar. Hoje nós vamos trazer mais um exercício para lhe ajudar a reforçar esse novo trabalho, esse novo comportamento para utilizar as emoções de forma inteligente. Para você que ainda não se inscreveu, eu convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos, quando tiver vídeos novos. Aqui nós vamos trazer sempre experiências e conhecimentos adquiridos em mais de 25 anos como educadora corporativa e atuando na área de gestão de pessoas, para lhe ajudar no seu desenvolvimento profissional e pessoal. Então, fica aí o convite. Deixe-me perguntar, você tem dificuldades para se concentrar? Faz as coisas, mas fica pensando em outras? Como, por exemplo, vai escovar os dentes e fica pensando na roupa que vai vestir, nas atividades daquele dia. Você faz parte do grupo que vive remoendo o passado? Ah, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito daquele jeito, se eu tivesse cursado teatro ao invés de engenharia. Ou faz parte daquele outro grupo que fica preocupado com o futuro. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Pois é, essa quantidade de informações e atividades que nós temos no nosso dia a dia faz com que a gente tenha dificuldade de se concentrar, dificuldades para estar aqui no presente, ficamos remoendo coisas do passado, preocupados com o futuro, e acabamos entrando no piloto automático, seguindo em frente, sem parar para perceber, sem parar para sentir o que está acontecendo. E essa quantidade, essa grande quantidade de informações que nós temos e atividades, elas acabam nos prejudicando. Quanto maior a quantidade de informações, de atividades, menor é a nossa facilidade para nos focarmos, para termos atenção e nos concentrarmos no que está acontecendo, no que nós estamos vivenciando. Quanto mais distrações, maior a possibilidade de cometer erros, de ter retrabalhos, de provocar acidentes. Você já passou por alguma situação assim? Ouviu algum colega, enviou um e-mail e depois se dá conta que não colocou o anexo, que era importante para aquela atividade? E aí, o que tem que fazer? Tem que reenviar, é o retrabalho, eu tenho que reenviar o e-mail colocando o anexo. Ou pode ocasionar coisas bem mais graves. Por exemplo, algumas pessoas gostam de dirigir falando no celular, e aí coloca o fone e acha que está tudo bem. Nessa situação, você está recebendo as informações visuais e as informações auditivas. E uns segundos que você foque mais na auditiva do que na visual, você pode não perceber que aquele sinal fechou, e aí os carros estão parando. Quando você se dá conta, começa a frear, mas aí o espaço já é pequeno e acaba batendo no carro da frente. Esses são exemplos simples do que pode acontecer quando a gente está envolvido com diversas atividades, com diversas informações. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele foi feito para lidar com pequenos estresses, até para nos colocar em movimento e nos motivarmos para fazer as coisas. Mas quando essas demandas elas se tornam grandes demais, ocorre uma liberação maior do cortisol e da adrenalina, que são os hormônios que nos colocam em alerta, que vai alterar a química cerebral. Isso está muito bem descrito lá na nossa aula sobre neurotransmissores, sobre hormônios, lá nos fundamentos da neurociência.
E aí, o que acontece com essa alteração da química cerebral? Você fica com uma dificuldade para usar as suas habilidades cognitivas. Quando você fica nervoso, estressado, você fica com dificuldades de organizar, de planejar, de criar, de decidir, de raciocinar. E aí vem aquele velho comportamento. Ai, chega, 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 não dá. Eu preciso parar, tenho que descansar. Porque nesses momentos, o que é melhor de se fazer é você treinar a calma e a paciência. E para isso, um exercício excelente que nós temos é o mindfulness, ou a atenção plena, que significa focar no presente sem se preocupar com o que já aconteceu ou com o que ainda vai acontecer. Ou seja, alinhar os seus pensamentos com o que você está fazendo. Então, naquele exemplo de escovar os dentes, ao invés de se preocupar com a roupa, com as atividades, você vai escovar o dente prestando atenção no toque da escova com os seus dentes, no gosto da pasta de dente, observar, né, a estrutura da sua arcada dentária, porque você estará focando no que está acontecendo com você naquele momento. Inspirado na meditação vipassana, utilizada já há vários anos na região asiática, o mindfulness, ou a atenção plena, é treinar o cérebro para focar no presente, no que está acontecendo, e aí perceber e entender quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, quais são as emoções que estão envolvidas naquele processo. E isso vai lhe ajudar a inibir as suas reações automáticas, porque você vai vivenciar essas experiências do momento sem julgamento, e isso vai lhe ajudar a diminuir o envolvimento emocional naquela situação. Você vai aceitar o que está acontecendo sem ser passivo, apenas experienciar, vivenciar, entender quais são os seus sentimentos, quais são os seus pensamentos, quais são as suas emoções que estão acontecendo naquele momento, para lhe ajudar a refletir, a parar e refletir sobre as suas ações, sobre o seu comportamento diante daquela determinada situação. Então, por exemplo, se você está triste com uma determinada situação e parar para perceber que essa tristeza está ali junto de você, você vai entender que você precisa de um comportamento alinhado com aquela emoção. E ao invés de reagir emocionalmente, você vai responder. Como nós já vimos também, quando nós falamos lá nas aulas sobre as emoções, a pessoa que está vivenciando a tristeza, ela procura se recolher, ela procura ficar mais individual, né? Prefere ali ficar mais quietinha para poder vivenciar aquele momento e se recuperar. Por isso que a gente sempre brinca, né? Não decida nem quando está muito triste, nem quando está muito alegre, porque isso vai influenciar, né, no seu comportamento. E quando eu treino o meu cérebro para perceber o que eu estou vivenciando, eu estou ajudando na minha resposta emocional, porque eu vou identificar o que está acontecendo comigo e, assim, eu vou elaborar uma resposta emocionalmente mais adequada para aquela determinada situação. E quais são os benefícios de treinar a mente para vivenciar aquele momento, o que está acontecendo no presente? As pesquisas neurocientíficas, elas já nos trazem que praticar o mindfulness, a atenção plena, ajuda e fortalece o nosso sistema imunológico. Ficamos menos doentes, menos gripados, com menos resfriados, menos desconforto abdominal, menos dor de cabeça, porque a gente protege e reforça
a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico. Treinar o cérebro para o momento presente nos ajuda a melhorar o nosso foco, a nossa concentração, a nossa atenção, porque eu vou prestar atenção no que está acontecendo. E quanto mais eu faço isso, menos eu tenho abertura para ficar remoendo o que aconteceu e preocupado com o que vai acontecer. E assim eu consigo diminuir a minha angústia, a minha ansiedade, eu consigo trabalhar melhor as minhas emoções, ou seja, trabalhar o autocontrole e a autogestão emocional. Porque, como nós já vimos também em aulas anteriores, quanto mais tranquilo eu estou, melhor e mais fácil fica para eu trabalhar a minha autogestão emocional. Trabalhando o meu autocontrole, a minha autogestão emocional, eu vou conseguir desenvolver a minha empatia, porque, como nós também já vimos, isso melhora o relacionamento. Então, eu vou ter mais empatia e compaixão pelo outro, porque se eu consigo focar e entender o que está acontecendo comigo, vai ficar mais fácil eu observar e entender o que está acontecendo com o outro. E aí eu consigo praticar a escuta ativa, que é uma das habilidades mais demandadas para melhorar os relacionamentos. Porque o que acontece na maioria das vezes? Você está conversando com a pessoa está falando, mas você fica pensando, né? Ai, nossa, nunca que acabe, e eu ainda tenho isso para fazer, tenho aquilo, tenho que terminar aquele relatório, e aí você não presta atenção no que aquela pessoa está falando. E praticar a escutativa é uma habilidade essencial para melhorar os relacionamentos. E aí você vai se sentir mais feliz. Por quê? O que acontece? Quando você pratica o mindfulness, a atenção plena e desenvolve esses benefícios, você melhora as suas relações pessoais, você consegue se relacionar melhor com o outro. Isso traz mais calma, melhora a sua qualidade de vida, porque muitos, né, das coisas que acontecem, dos problemas que acontecem, principalmente dentro da equipe, são os conflitos de relacionamentos pessoais. E quando você diminui esses conflitos, você melhora a sua qualidade de vida, vem o bem-estar, e aí você consegue trabalhar o seu equilíbrio emocional e mental para trabalhar a sua autogestão emocional, o seu autocontrole e a sua autogestão emocional. Aqui nós vamos trazer alguns exercícios bem simples para você praticar a atenção plena. O primeiro, focar nas atividades diárias durante 1 minuto e perceber o que e como está sendo feito. Então, o exemplo que nós trouxemos de escovar o dente, quando você for almoçar, você almoçar percebendo o que você está fazendo. Se você estiver lendo um livro, está focado no livro, deixa o celular escondido e fica focado ali no livro. Você for escolher uma roupa, você prestar atenção nas emoções que aquelas roupas te trazem para você escolher a melhor roupa. Ou seja, tudo que você fizer durante o dia, você começa a treinar, a prestar atenção. Aqui, você está assistindo essa aula, então prestar atenção nessa aula, em tudo que está sendo dito e trazido, e o que isso está provocando em você. Fazer uma refeição, tomar um banho ou conversar sem o celular. Tomar o banho, prestar atenção naquela água caindo sobre o seu corpo, né? O que está provocando, se aquela água está muito gelada, se aquela água está morninha, se aquela água está muito quente. Conversar, prestando atenção no que o outro está dizendo, praticar a escutativa, né, para que você perceba o que está acontecendo naquela relação, naquele momento, para que você consiga até trazer uma conversa mais inteligente, uma conversa
mais adequada, né, ao que está sendo trazido naquele momento, porque muitas das vezes a pessoa está falando, às vezes está falando até sobre um problema, e como você está divagando, você não consegue perceber e entender o que aquela pessoa está falando e não consegue apresentar soluções mais adequadas, né? Isso acontece muito em reuniões no trabalho. Então, a pessoa está lá falando e você está lá divagando, já pensando no encontro lá de logo mais, ou pensando naquela viagem, naquela festa do final de semana, e aí você não consegue aproveitar aquele momento até para você poder praticar, colocar as suas ideias, trazer quais são as suas sugestões e se destacar, né? Que são os pequenos momentos que a gente consegue se destacar para os nossos líderes, para os nossos colegas. Sempre que possível, fazer passeios que permitam o contato com a natureza. Então, você ir a uma praia, tomar um banho de rio, caminhar, fazer uma caminhada, fazer uma trilha, para quem gosta, né? Você ter esse contato e perceber o que está acontecendo na sua volta. Como perceber o som das ondas, né? O visual das ondas quebrando, a estrutura de uma árvore, será que aquela árvore é muito grande, é muito pequena? Algumas pessoas gostam, né, de abraçar uma árvore quando faz aí os seus passeios. Então, esse contato com a natureza, ele é muito revigorante para a nossa saúde mental e emocional. Estar presente e perceber o que está acontecendo. Você já passou por aquela situação, né? Você está caminhando, está indo para o seu trabalho, para a sua escola, e você nem percebe o que está acontecendo à sua volta. Teve uma situação uma vez que nós estávamos indo para o trabalho, eu e uma colega, estávamos voltando do almoço, né? E o que aconteceu? Vinha no sentido contrário um carro que a pessoa acabou perdendo, o motorista perdeu a direção e o carro subiu na calçada. E nós conseguimos nos desviar daquela situação porque nós estávamos prestando atenção no que estava acontecendo ali no entorno. Então, estou caminhando para o meu trabalho, para a minha escola, observar, tem casa, tem a prédio de apartamento, quais são as cores daquelas casas, qual o formato daquelas casas, tem muita árvore nesse trajeto, tem muito trânsito nesse trajeto, o que está acontecendo ali enquanto eu me movimento? Ao invés de estar caminhando, né, de ir para o seu trabalho, ou então fazendo uma caminhada como exercício, e ficar pensando nas suas atividades. Aproveite aquele momento da caminhada para que você possa treinar o seu cérebro para aquele momento, começar a treinar o seu cérebro para aquele momento. E estudos científicos trazem, né, a relação do exercício respiratório com a diminuição do estresse, com o foco, com a atenção. Porque existe um nervo, o nervo vago, ele é um dos 12 pares cranianos, que também temos uma aula lá, quando falamos sobre fundamentos da neurociência, que é um nervo que vai do cérebro, né, para o restante do corpo. E esse nervo, ele tem uma função parasimpática. Olha aí novamente os fundamentos da neurociência. Para quem já assistiu a aula, lembra que nós temos o sistema nervoso simpático, que é o estimulante, e o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que acalma, que é aquele que relaxa. Então, quando você trabalha a sua respiração conscientemente, inalando e exalando o ar conscientemente, você está ativando as propriedades, as funções do nervo vago. E aí você consegue reduzir a frequência cardíaca, a sua pressão arterial, o desconforto, e você vai se tranquilizando e relaxando. Aí você vai conseguir trabalhar, né, a sua autogestão emocional.
ou seja, responder ao invés de reagir emocionalmente. Por isso que a gente sempre traz, né, aquela questão do respira, respira, respira. E se você fizer esse exercício quando você estiver estressado, quando você se perceber, por isso que é importante eu treinar o meu cérebro para perceber como eu estou lidando com aquela situação, porque eu vou fazer as escolhas mais assertivas. Então, se eu estiver ali muito nervosa, muito estressada, muito ansiosa, fazer o exercício da respiração é um excelente treinamento para lhe ajudar a relaxar. E aí eu sugiro, tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que eu recomendo muito para fazer, que é o exercício, que é uma técnica que nós chamamos de 4-7-8. Ou seja, você inspira, contando até 4, segura, contando até 7, e solta lentamente o ar, contando até 8. Se você não conseguir, porque no início, como a gente já viu, mudança de comportamento no início traz sempre o desconforto. Então, se você não conseguir naquele início, você pode fazer uma respiração simples. E solta. Inspira e solta. E para lhe ajudar a treinar, nós vamos fazer um exercício prático para que você consiga aí treinar, né? Começar a treinar os exercícios respiratórios para lhe ajudar no seu autocontrole e autogestão emocional. Então, para você que está assistindo essa aula, sugiro que você se acomode da melhor forma, onde você se sinta confortável. Se estiver sentado, coloque aí os pés no chão, sinta, né, os seus pés dentro do sapato ou os seus pés tocando o chão. Coloque aí as mãos sobre as coxas. Coloque uma postura ereta. E comece a fazer respiração. Inspira. 5, 6, 7. E solta. Inspira. Puxa o ar. Segura. E solta. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse é um exercício simples que você pode fazer em qualquer lugar que você estiver, quando você perceber que você está aí ultrapassando os limites para ter uma resposta ao invés de uma reação emocional. Praticar o mindfulness, a atenção plena, treinar o cérebro para o presente, vai lhe ajudar a ser mais consciente de como você funciona emocionalmente. E assim você vai conseguir trabalhar melhor a sua autogestão emocional. Vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar o seu bem-estar e os seus relacionamentos. Lembrando sempre que toda e qualquer mudança de comportamento, ela no início traz um desconforto. E como nós já falamos lá nas aulas anteriores, para que esse
novo comportamento ele fique forte, é importante eu repetir, repetir, repetir e repetir aquele comportamento novo, para fortalecer as novas conexões neurais e enfraquecer as antigas. Então, se no início você não conseguisse provocar algum desconforto, você não se preocupe, recomece. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço a você que deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe com o maior número de pessoas para a gente levar essas informações e trazer as pessoas para uma melhor qualidade de vida. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui e espero vocês na próxima aula. Tchau!